Sou no Frieren foi um anime que tomou o coração de muitas e muitas pessoas ao redor do mundo nos últimos tempos. Mas afinal de contas, essa obra é realmente tudo isso? Ela consegue alcançar esses patamares e ficará cravada para sempre na história da indústria dos animes e mangás? Ela é revolucionária em algum sentido ou talvez seja superestimada? E é por isso que hoje entramos nessa jornada, vamos conversar sobre todos os caminhos que Frieren nos traz, tanto em mensagem quanto em execução, e entender exatamente onde que essa obra se coloca historicamente no mundo. Para início, eu devo dizer que eu subestimei um pouco de Frieren. Por mais que eu esteja o tempo inteiro dizendo que é uma obra sensacional, que é maravilhosa, que é incrível e tudo mais, eu achava que ela era boa apenas por alguns fatores. A minha leitura inicial de Frieren era: Frieren é um anime excelente porque todas as suas qualidades são altíssimas. Não tem esse ponto que traz um grande destaque, ele não é em nenhum momento revolucionário, só que talvez as coisas não sejam exatamente assim. E eu vou te explicar. もうそんなこと考えているんだ。大事なことさ。魔王を倒したからといって終わりじゃない。この先の人生の方が長いんだ。 Quando a gente retorna às bases da crítica, temos alguns fatores a se considerar sempre que olhamos para algum tipo de produto. Seja um produto cinematográfico, um filme exibido em telas de cinema, um filme feito para telas de TV, ou até mesmo uma série, dividida em alguns episódios com a duração específica, série animada com menos duração de episódios, animes, todos podem partir de alguns princípios para essa análise ser mais complexa, completa e correta. E um desses princípios, que é o mais básico de todos para você começar a sua análise, que é o que eu mais me apego num grande geral, porque traz todas as respostas principais para que eu goste de uma obra, é o argumento. Mas o argumento não é exatamente um debate que você faz com a obra, que ele vai te responder um monte de coisa que você perguntar, ou talvez um pouquinho disso. 懐かしいよ。こうしているとあの時に戻ったかのようだ。 O argumento surge de muitas leituras, mas ele basicamente te traz resposta para algumas principais perguntas, como por exemplo, o bom e velho por quê? Por que que essa obra está sendo realizada? Ela está sendo realizada para trazer uma mensagem, ela está sendo realizada para expressar os sentimentos do autor, ela está sendo realizada puramente por fins comerciais. Independentemente disso, ele sempre puxa o quê? E o quê é basicamente o core principal da obra, que é o que exatamente ela traz para você. O que que esse anime, no caso, consegue trazer para o espectador com todas as coisas que ele emprega? Seja a sua trilha sonora, o que ela traz pro espectador de diferente, o que ela traz de novo, ou o que ela traz de sentimento em relação à cena. その美しい思い出の中にはいつも君たちがいた。 Seja o andamento da história principal, como que os personagens saíram de um ponto A e vão chegar num ponto B, num ponto C, num ponto D. O que é contado nesse percurso? E nisso entra principalmente o desenvolvimento dos personagens em si. O que os personagens sentiram e o que é pro espectador sentir em relação a eles. O como é uma grande questão a se responder também, que está englobada com essas outras perguntas, que se resume a como essa obra vai fazer isso, seja na parte prática, de como que ela vai contar essa história, qual vai ser o ritmo de tudo isso, ou até mesmo em seu próprio formato. Como que Frieren é contado? Através de 28 episódios, de 22 minutos, mais a abertura e encerramento. Como que isso vai chegar para as pessoas? Então, a gente tem um ponto que eu tinha desconsiderado, pensando em tudo isso, que é um ponto muito importante, que aqui a gente retoma o que eu disse no começo do vídeo, que eu tinha pensado que Frieren era apenas bom e maravilhoso por todos esses outros pontos, todas essas questões que a gente já levantou até aqui, elas serem de altíssima qualidade dentro da obra, mas eu tinha esquecido das outras perguntas, que são basicamente quando e onde. Porque no final das contas, absolutamente nenhum tipo de obra é feito no vácuo, é feito sem uma base, é feito sem um momento, é feito sem um período, é feito através do tempo. Tudo
precisa de basicamente um contexto. E é aqui que as coisas começam a ficar diferentes. O contexto que temos para a criação de grande parte dos animes do mundo de hoje é um contexto repleto por um certo nicho, um certo gênero até que se tornou, que é o Isekai. E a grande maioria das obras de ficção fantástica se adequam a esse formato. Uma história em que alguém já viveu no nosso mundo real, mas foi invocado em um mundo mágico, um mundo fantástico, ou ele morreu no mundo real e apareceu nesse outro mundo para poder viver outras aventuras. Esse foi um formato bastante revolucionário que se popularizou no começo dos anos 2000 e mudou totalmente a indústria, a ponto de que a grande maioria dos animes que a gente pense de fantasia que são produzidos nos dias de hoje são dessa forma. E Frieren nada contra a corrente, sendo apenas um anime de fantasia clássico e comum, e é aqui que as coisas ficam interessantes. 私一人じゃこの日の出は見れなかったな。当たり前です。フリーレン様は一人じゃ起きられませんからね。 Eu pensei que bastante do sucesso de Frieren se dava porque as pessoas estavam num ponto de saturação com o formato de Isekai, o que é, de certa forma, verdade. Muitas outras obras estão tendo sucesso saindo um pouco dessa base, já que a gente já tá um pouco cansado de ver e de saber como essas coisas vão acontecer. Mas o Isekai ainda tá longe de morrer. Porém, você tem que considerar todo o contexto em que Frieren surgiu e lembrar das outras questões que eu levantei. Como que ele foi feito, por quê e o que ele traz pra gente. E nisso você tem que pensar nos próprios Isekai. Se você for pensar, basicamente fazer essas perguntas que respondem o argumento para você começar uma leitura crítica quanto a qualquer obra de Isekai, você acaba esbarrando um tanto no formato. Afinal de contas, temos esse formato bastante sólido, de basicamente alguém que viveu uma vida e vai ter uma nova chance de viver uma segunda vida em outro mundo mais incrível, mais belo. Então a gente tem o porquê. Por que essas histórias são contadas? Justamente para o espectador conseguir ter essa identificação e querer viver nesse mundo. A gente vive uma vida que às vezes passa muito depressa e às vezes você tem muitos arrependimentos, coisas que você queria ter feito, mundos que você queria ter vivido, coisas mais fantásticas que você queria ter aproveitado, e o Isekai entra basicamente fazendo com que a justificativa principal para adotar esse formato seja, entre muitas outras formas de contar a história, ter justamente essa identificação com você viver uma outra vida, ou com você ter uma segunda chance de viver uma vida e agora aproveitá-la de maneira diferente. Esse é o primor, o ponto principal do Isekai, certo? O restante, quanto a personagem overpower, quanto a etc, isso são detalhes que você vai construindo de obra a obra, mas a parte básica, você basicamente responderia numa análise com isso que eu acabei de comentar com vocês. E agora eu faço uma pergunta: qual é a diferença disso pra Frieren? Uma pessoa que já viveu uma vida, já viveu uma aventura, uma vida que ela nem mesmo achava tão interessante, não achava tão boa, não achava tão sensacional como as pessoas viam, ela não teve todos esses prazeres, ela não conseguiu aproveitar nada da vida que ela viveu, e agora ela vai viver uma segunda vida, entre muitas aspas, para aprender exatamente os valores daquilo que ela deixou passar. O que eu quero dizer com isso? Frieren é uma fantasia clássica que consegue englobar todas as necessidades de uma obra Isekai. E quando eu me dei conta, eu simplesmente entendi que é brilhante, porque justamente você consegue buscar o sentimento antigo, buscar o saudosismo das pessoas que já conhecem essas obras, executá-las de uma maneira muito sensacional e ao mesmo tempo sanar justamente o que mais apetece aos corações das gerações mais novas e das pessoas que consomem animes hoje em dia, essa possibilidade de uma segunda chance, de uma segunda visão, de uma segunda leitura. Mas sobre o quê? Sobre o ponto principal da história, que é a vida. 本当は私の心は子供の頃からほとんど変わっていません。理想の大人を目指して大人のふりをしてそれを積み重ねてきただけです。 A história de Frieren começa depois da grande aventura daquele grupo que conseguiu derrotar o Rei Demônio muito tempo atrás. Frieren é uma elfa, com isso sua longevidade é indefinida de certa forma, mas com certeza todas as outras espécies, principalmente as que eram seus companheiros, vão encontrar o seu fim muito antes de Frieren. Isso faz com que a perspectiva de tempo que ela tenha seja completamente diferente dos demais companheiros e das demais pessoas e criaturas que ela encontra durante toda a sua
sua vida, todos os seus milênios de vida. Afinal de contas, uma pessoa, um mortal que tem a vida mais passageira, curta das suas expectativas de vida, mais brilhantes nos seus 80 anos, 90 anos, talvez esticando um pouco mais para os seus 120, 150 anos, tudo isso era como um estalar de dedos para ela. Nada do que ela conseguia viver em pouco tempo parecia ser uma coisa tão chamativa, algo a se apegar. Todas as coisas que até pareciam gigantes para as outras pessoas, porque ocupavam grande parte de suas vidas, como sentimentos, para Frieren não significavam muita coisa. エルフの感覚は分かりませんね。まったく、いつから生きているのやら。50年も100年も彼女にとっては些細なものなのかもしれませんね。 Até o momento em que existe a morte de um dos seus companheiros, um companheiro principal que você vai descobrir durante a história que é muito, muito mais especial do que parece, o grande aventureiro Himmel. 人間の寿命は短いって分かっていたのに、なんでもっと知ろうと思わなかったんだろう。 Depois que Himmel morreu, a Frieren foi colocada novamente em uma jornada, agora para encontrar novos objetivos, mas para cruzar caminhos às vezes parecidos com o que ela já percorreu. Afinal de contas, em toda a sua existência, ela já andou muitos caminhos por aí. Mas o ponto principal da história é reviver caminhos que sejam parecidos com o que ela já teve e entender o que ela já viveu. Toda a história e trajetória da personagem está atrelada a ressignificar valores, ressignificar umas coisas básicas como o sorriso das pessoas, coisas grandiosas como vilas, pessoas, vidas que foram salvas por eles em outras aventuras, e ela talvez nem se importasse tanto quando fez aquilo, mas entender a beleza nessas pequenas coisas, que novamente às vezes eram grandes coisas nas vistas de outras pessoas. フリーレン、グラナト家はこの恩を決して忘れん。良い旅を。 E eu acho que toda a história consegue orbitar em torno desse principal fator. O principal fator que é tecnicamente o único que importa pra gente também, que é a vida. E como que essa vida é vivida. E acima de tudo, como que ela é percebida e aproveitada. Durante essa jornada dos 20 e poucos episódios de Frieren, a cada episódio, a cada encontro com um personagem novo, desenvolvimento de interações com personagens antigos, conseguimos ver a personagem de Frieren adquirindo novas cores, entendendo novos sentimentos, entendendo os sentimentos que ela já teve, mas nem sabia exatamente o que era. E essa jornada pra mim é extremamente bela, não apenas pelo fator do desenvolvimento da Frieren, mas como os outros personagens adicionam bastante a isso. A Ferne, que, bem, é sua filha, é colocada nessa história como a criança que a Frieren vai criar e vai fazer com que se torne uma grande maga no futuro, mas principalmente uma boa pessoa. Essa pessoa que cresceu aprendendo com a Frieren e aprendendo com o mundo as coisas que estavam ao redor dela, e não apenas aprendendo, mas ensinando. ヒンメル様はフリーレン様を信じていたのだと思いますよ。どうしたのですか？別に。 Frieren, que já tá viva por algum tempo determinado, alguns milênios, pelo menos, agora está acompanhada de uma pequena garota com pouco mais de uma década de vida. Isso não significa absolutamente nada, é como um espirro na duração da vida da Frieren. E em breve essa garota inevitavelmente morrerá também, porque ela vive pouco tempo. Mas é aqui, nessa pequeneza e finitude, que mora a grandiosidade das respostas, a grandiosidade do porquê, por que se estar vivo. これと同じ鏡レンゲの一生の指輪だったんですよね。花言葉はクオンの愛情だそうです。そう、知らなかった。それでもきっと大事なものです。 E a jornada passa pelas mais diversas vilas, encontramos pessoas em situações diferentes, encontramos pessoas que já conheceram a Frieren em outros momentos, pessoas que agora estão velhas, pessoas que seus familiares antigos encontraram a Frieren e agora nos tem apenas contos a nos trazer. E toda essa ambientação que é desenvolvida episódio após episódio é simplesmente fenomenal. Tanto da parte técnica, que é completamente impecável, a direção nos trazendo aquelas paisagens, os personagens nos seus momentos de descanso, os personagens nas caminhadas entre uma vila e outra, acompanhados dessa trilha sonora magnífica, com esse mundo fantástico, rodeado das mais belíssimas criaturas e formas de vida, e de como nos traz o sentimento de que é lindo estar vivo e de que você adoraria estar naquela situação. É como se você, assistindo Frieren, você vivesse aquele universo, você estivesse querendo jogar aquele mundo, porque tudo é muito vivo.
E como estamos nessa pós-aventura principal, resgatamos também muitos valores da aventura antiga. Pela ótica da própria Frieren, que por mais que não tenha dado tanta atenção e carinho para esses detalhes, ela se lembra de muito do que aconteceu. E claro que muito desse desenvolvimento sentimental dela está relacionado ao próprio Himmel. Aquele homem que deixava claro o tempo inteiro o quanto admirava a Frieren como uma forma de vida, como uma pessoa, como alguém que merecia carinho, como a pessoa que ele mais amava naquele mundo. Mas esse sentimento fica claro pra gente desde o princípio que não foi concretizado. Foi uma história de amor que não foi vivida. Afinal de contas, a Frieren nem tava pensando, nem tinha percebido nada disso. Ela tá notando agora. Ela tá passando a entender o que é o amor agora. E pelos olhos do Himmel, enxergamos não apenas esse crescimento da Frieren. Você entende exatamente o porquê ele era apaixonado por ela, porquê que ele via esse potencial de enxergar o mundo com belos olhos, mas também a forma que ele via todo aquele universo. A forma que ele enxergava seus companheiros, a forma que ele enxergava a sua aventura, a forma que ele enxergava a vida, novamente. Afinal de contas, esse é o tema principal da história. Himmel queria aproveitar cada segundo. Chegando numa dungeon, ele queria explorar todas as salas, queria percorrer todos os caminhos, mesmo que não fosse o caminho que o levaria ao final. Afinal de contas, o final é meio que só o final. Ele quer aproveitar essa jornada, ele quer descobrir todos os cantos que ele pode ir, ele quer ajudar todas as pessoas que ele puder, porque esses pequenos bens que são feitos pelo caminho reverberam pouco a pouco, momento após momento, pessoa depois de pessoa, sorriso pós sorriso, num grande efeito borboleta em que apenas uma pessoa ajudada acaba gerando grandes e belos contos sobre grandes heróis que conseguiram salvar a humanidade e estavam não apenas visando o seu objetivo final, mas queriam salvar e ajudar as pessoas nesse caminho também. Não por serem heróis, por quererem a glória, por quererem riqueza, não, nenhum deles teve nada disso, aparentemente, apenas porque essa era a forma certa de se viver. 生きているということは誰かに知ってもらって覚えていてもらうことだ。覚えていてもらうためにはどうすればいいんだろう。ほんの少しでいい。誰かの人生を変えてあげればいい。きっとそれだけで十分なんだ。 E no fim, Frieren conseguiu desenvolver muito bem todos os personagens envolvidos ali, mas não apenas isso. Se você me perguntar, Guto, você acha que Frieren é maravilhoso por conta do universo construído, por conta da beleza daquele mundo, por conta da fauna, da flora, da riqueza, das magias e tudo mais? Eu vou dizer que sim, tem um nível muito absurdo nisso, mas não só isso. Guto, Frieren é incrível porque ele conseguiu englobar o conceito de Isekai e trazer pra gente como argumento principal dessa história, englobado dessa fantasia clássica que vai... Sim, mas não somente isso. Guto, Frieren é incrível porque conseguiu trazer um personagem overpower, que é o que as pessoas gostam hoje em dia, e não apenas trazer um personagem extremamente forte, como mostrá-la em ação de maneira muito esplêndida, maravilhosa, todas as cenas de ação. Sim, mas não só isso. A animação inteira, seja em momentos de felicidade, momentos de alegria, momentos calmos, ou até mesmo os momentos de ação mais sinistros, ela é revolucionária num nível fora do comum, sim, mas não apenas isso. No fim das contas, o ponto principal de Frieren é a resposta do seu tema principal, que é, obviamente, a vida. フリーレン妻の夢を見た。そう。お前と昔話をしたおかげかもしれんな。それじゃ。 Mas não apenas como aqueles personagens passaram a viver, mas o que você, como espectador, tira da obra e, acima disso, o que você traz. Quando começa a jornada de Frieren para ter essa segunda experiência, o que você traz das suas próprias experiências? O que você vai lembrar do seu passado quando a Frieren tá pensando no dela? O que você vai pensar das coisas que você deixou de aproveitar quando a Frieren tá percebendo que tudo isso passou pelos seus dedos como grãos de areia caindo no deserto? O que você vai trazer de experiências de vida que podem ser comparadas ao que Frieren te conta? E o que você vai tirar disso, principalmente? Porque o anime deixa muito
claro que, apesar de você ter perdido tudo isso, não ter percebido, não ter aproveitado, não ter vivido, não ter sorrido e brincado com seus amigos durante parte da sua vida, seja por alguma dificuldade ou porque você simplesmente não estava disponível para isso, você ainda pode. Então você traz a sua experiência junto com Frieren. Frieren traz o ponto de vista da obra junto com a sua e você consegue encontrar um caminho diferente, um caminho novo. Você consegue absorver muitas dessas filosofias colocadas por cada um dos personagens. Você consegue descartar muitas delas também que não sejam muito úteis para o seu estilo de vida ou para qualquer coisa que você queira alcançar, mas mais do que isso, é uma obra que vai não apenas te contar uma história belíssima, mas fazer com que você continue escrevendo a sua. E eu acho que é por isso que Frieren, por mais que pareça que não, é mais revolucionário do que eu tava achando.